Bom, e o nosso nono cara é usar as views. Tá? Views, gente, também é um recurso poderosíssimo, tá? De banco de dados, que é muito importante saber fazer. Tá? Principalmente quando você tem uma informação que é complexa assim, de trabalhar, aí você consegue construir uma view e você trabalha com a view. Vamos para um exemplo aqui prático. Seguindo o nosso modelo, né? Então eu quero um cara que me dê esse resultado aqui, ó. Vamos olhar começando olhando aqui embaixo o resultado, tá? Então eu tenho uma pessoa com vai ter o nome da pessoa, a série, o gênero e o ano da série. Tá? Só que para conseguir esse resultado, né, eu tive que ligar aqui um monte de tabela, né, para aparecer assim bonitinho. Né? Então eu liguei aqui tabela pessoa, série, gênero, avaliação série. Aí aqui fiz tenho 4 tabelas, fiz aqui as 3 cláusulas de join, né? E ele listou tudo. Agora, olha só que interessante, eu peguei exatamente essa query e coloquei esse cara aqui em cima, create view. O resto aqui é tudo igual. Então, rodei. Poxa, não tenho privilégio. Que estranho, não tenho privilégio de create view. Vamos conferir aqui, select asterisco. Session prefs. Nossa, verdade, não tem create view mesmo. Então vamos lá, vamos resolver isso já. Vamos ver aqui, já conectou. Vamos abrir uma outra janela aqui. Create view. Nossa, uma segunda vez que eu erro. Terceira vez. Ok, deu grant. Será que ele vai pegar ou eu preciso sair de novo? Não, pegou. Já deu grant, eu consegui criar. Vamos só repetindo aqui, ó. Ele adicionou o create view, tá? Então legal. Então consegui criar minha view. E se a gente olhar aqui, tá aqui minha view. Tá, agora uma coisa interessante. A informação da view, uma view, ela nunca tem dados, né? A view, ela nada mais é que essa query, é um select que você grava dentro do banco de dados, né? A definição do select. Então nunca você vai ter dados dentro de uma view, né? Então, ou seja, você altera a tabela, você automaticamente afeta a view. Tá? Então a view, ela só é uma query armazenada no banco de dados. Tá? E agora, olha só, agora ficou muito mais fácil. Você põe assim, select asterisco from pessoa série. E aí você pode trabalhar como se fosse uma tabelinha normal. Ó. Você põe aqui, ó, nome igual Boali. Aí você pode, eu quero ano igual 2014. Pronto. Então aí você trabalha como se fosse uma tabela normal. Tá, na verdade, essas que eu acabei de falar, aquela user tables, all tables, é tudo view também. Né? Dicionário de dados ali, grande maioria são views mesmo. Tá, e as tabelas que gravam informação ficam dentro daquele usuário sys, né? Aquele esquema sys lá dentro. Né? E o dicionário de dados são views em cima daqueles objetos. Ok? Então vamos aqui para a 10ª e não menos importante, tá? Que é a questão de usar o script.
Tá? Aí aqui, para usar o script, tá? Aí eu acho a melhor coisa a gente, ao invés de eu fazer um script, analisar o script, né, que eu fiz, que a gente rodou logo no começo, né? Então eu não quis entrar em detalhes no começo, porque eu deixei aqui para o final, tá? Para a gente conseguir analisar aqui melhor, né? Então gente, você tem um script assim é uma maneira bem prática, né, que você tem para, como por exemplo assim, eu quero treinar aqui uns comandos SQL, né? Então você consegue colocar aqui tudo que você precisa e ele roda na sequência então para tarefa repetitiva isso é bem prático, tá? Então nesse exemplo aqui o que eu fiz? Eu coloquei umas colunas, né, uns comandos aqui drop, porque eles vão limpar os objetos, né? E depois eu coloquei alguns creates aqui que vão criar os objetos e inserir os valores, tá? Agora vamos analisar aqui direitinho, que tem algumas coisas que eu não comentei, tá? Então, por exemplo, sequence, tá? Sequence, esse é um objeto do banco de dados que nem todo banco de dados tem, tá? Então, por exemplo, SQL Server, acho que ele não tem, o MySQL também não, mas eles implementam isso de outra forma, né? Então, para que serve sequence? Sequence é um objeto que ele te dá um valor sequencial. E aí, onde que eu uso sequence? Eu uso sequence no cadastro para eu ter valores sequenciais, né? Então, por exemplo, aqui, ao invés de eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, eu coloco esse cara aqui. Sequence, o nome da sequence .nextval. Então ele sempre vai me retornar o próximo valor, tá? Então, e sequence, colocando dessa maneira assim, né, create sequence sem nenhum parâmetro, ele vai criar dessa maneira, começa no 1 e cria de 1 em 1, né, e incrementa de 1 em 1. Mas você pode colocar o critério que você quiser, aí tem vários jeitos, né? Você pode colocar para ele pular, por exemplo, de 10 em 10, ele por exemplo, chegar até 100 mil, e quando chegar a 100 mil ele volta para o 1, né? Então tem milhares de maneiras de você criar sequence, tá? Mas o mais comum é essa, como está aqui, tá? Você cria só sequence e aí você usa dessa maneira, Nextval. Tá? Então muitos scripts de carga vocês vão ver bem parecido com esse, tá? Que é bem nesse estilo, que você primeiro remove tudo. Às vezes até é um script que é para limpar, né? Que ele consulta o dicionário de dados, consulta as tabelas, por exemplo, a user objects, né? Que tem todos os objetos do esquema, e nessa tabela você nessa user objects você consegue fazer uma query para gerar esses comandos aqui, né? Drop sequence, drop table. Então tem script que faz isso, mas aqui eu preferi colocar manualmente, tá? Outra coisa interessante de ver, esse caso aqui, cascade constraints, né? Então quando você usa esse cascade constraints, aí ele vai ignorar aquela questão, aquele teste que eu fiz aqui do drop pessoa, né? Aí mesmo sendo uma tabela que tem referência, né? Aí ele deixa remover, tá? Eu vou rodar aqui, ó. Tá? Aí ele deixa remover. Então, cascade constraints aí limpa mesmo. Tá, que mais que eu acho que assim, a sintaxe assim no create table, acho que não precisa também, acho que decorar assim sintaxe, mas acho que é muito importante você olhar uma sintaxe do create table, pelo menos entender, né, o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou criando aqui uma chave primária, colocando um nome aqui da constraint, tá? O Oracle ele tem esses limites aqui pode ser até 30 caracteres, né? Aqui eu estou definindo uma constraint que para campo obrigatório, né, que seria not null.
Tá? Você dar nome para constraint é opcional, tá? Se você colocar isso aqui também é válido. Aí o Oracle vai criar um nome para você automático, tá? Que mais? Você pode criar algum campo com valor padrão, tá? Então aqui, por exemplo, ele colocou aqui detém entrada. Aí se você fizer um insert e não colocar o detém entrada, ele vai colocar como padrão sysdate, a hora do sistema. Tá? Seria lá o now, por exemplo, lá do MySQL. Tá? E o que mais? Aqui também é muita coisa de sintaxe. Então, no caso de foreign key, a sintaxe da foreign key é dessa maneira. Também o nome é opcional, você põe foreign key, a coluna, references, aí a outra tabela e a outra coluna. Tá? Isso não muda muito. Agora se a gente voltar aqui para... Qual que foi? Esse, ó, para chave composta, ó. Aí se for, então só para reforçar, né? Se for mais que um, aí você coloca aqui, no caso chave primária, né? Coloca 2 colunas. Tá? Se fosse criar uma chave estrangeira, também é igual também, tá? Coloca vírgula e coloca aqui mais de uma coluna. Tá? Não tem muito segredo. Essa sintaxe aqui é para fazer tudo de uma vez, tá? Mas é muito mais comum você ter um create table sem nada e logo abaixo um alter table com as constraints, tá? Aqui eu coloquei só para vocês conhecerem aqui as outras sintaxes. Tá, então aqui ele só está criando também não tem nada demais, só está criando aqui as constraints, criando sequence, e aqui eu insiro os valores. Data, inserindo gênero. Vai cadastrando. Bom, com isso, gente, já tem bastante teste, né, que a gente fez aqui de SQL. Eu acho que dá uma visão geral. Com esse ambiente vocês vão conseguir testar bastante e dá para brincar com bastante coisa. E lembrando que tem o script aqui, né? Qualquer problema, né? Pega esse script, roda aqui de novo. Ou vocês podem criar, né, um usuário novo aqui e colocar outro teste, coloca nele, né? Só toma só uma observação, né? Que isso às vezes confunde um pouco. Que no caso do Oracle, esquema e usuário é a mesma coisa, tá? Então, o que é o esquema? O esquema é o local onde ficam todos os objetos de um usuário, né? E no caso do Oracle é a mesma coisa, um usuário e um esquema é a mesma coisa, né? Então, quando você dá um create user, ele já cria o esquema do usuário ali. Tá? O que é diferente, por exemplo, de outros bancos como o MySQL, né? O MySQL você cria um usuário, cria uma senha dele e só tem usuário, não tem mais nada. Você precisa criar um database para depois conceder acesso ao database para esse usuário usar. Tá? É diferente. Tá? No Oracle não, você cria um usuário e aí já é o esquema do usuário, já é o próprio usuário mesmo. Tá? Para trabalhar com um banco, isso não tem grandes problemas, né? Isso acaba sendo chato quando você tem vários bancos, né? Que aí no outro banco de dados você tem que criar o usuário de novo, então, né? Se fosse no MySQL, você não precisaria criar o usuário de novo, né? Só criaria o database novo. Tá, mas são detalhes assim importantes, mas até nesse vídeo vocês me ouviram falar esquema, usuário, né? Então, no caso do Oracle são sinônimos, né? Então é isso. Então, se tiver alguma dúvida, gente, coloque aí nos comentários, tá? Passem aí esse vídeo para quem está começando, que eu vejo assim da parte de desenvolvimento, pessoal com uma certa deficiência em SQL, tá?
E às vezes na parte de programação a gente assim tem muito framework que abstrai, né, essa parte, mas muitas vezes você tem que ir lá no banco de dados buscar informação, né? Ou às vezes você precisa dar uma marretada lá em produção e é muito importante você saber o que está fazendo, tá? Então por isso que é importante vocês terem essa base do SQL, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até a próxima.